E no Cai na Prova de hoje, galerinha, titulação. Titulação é uma técnica que a gente utiliza para determinar a concentração de uma solução. Eu sei o que é a concentração, ela é de natureza conhecida. Eu sei se é um ácido, sei se é uma base, eu sei o que é aquilo. Mas eu não sei a concentração, certo? Então, eu não preciso jogar fora uma solução de um ácido que está lá no meu laboratório e que ninguém anotou qual é a concentração. A gente pode determinar, tá bom? Através dessa técnica aqui chamada de titulação. São várias as titulações que a gente pode fazer, né? Então, a titulação de complexação, de precipitação, titulação que usam técnicas mais refinadas, né, lá nos laboratórios. Mas para o ensino médio, a titulação de neutralização é a principal, tá bom? É uma titulação baseada na reação entre um ácido e uma base, né? Por isso que ela chama a reação de titulação de neutralização, que ela se baseia na reação de neutralização de um ácido por uma base. E o fundamento da técnica é esse que você está vendo aqui, ó. O número de mols de H+ tem que ser igual ao número de mols de OH-, tá bom? Como é que funciona essa técnica? Para a gente fazer a titulação, são necessários alguns equipamentozinhos, algumas vidrarias de laboratório. Dentre essas vidrarias lá do laboratório, a gente tem aqui, ó, a bureta, certo? Ó, bureta, certinho? O que é a bureta? A bureta é um cilindro de vidro graduado que vai me permitir saber exatamente, ó, quanto eu gasto de volume durante o processo de titulação. Aqui nessa bureta vai algo que a gente chama de titulante. Titulante. O que é o titulante, professor? É uma espécie que eu sei a concentração dela, tá? E é uma espécie que eu sei também o volume, porque quando eu terminar a titulação, basta eu olhar aqui na bureta quanto que gastou de volume. Já vou te explicar melhor como é que funciona essa técnica, tá bom? Aqui embaixo vai o Erlenmeyer, certo? Ó, Erlenmeyer. Erlenmeyer. O que vai aqui no Erlenmeyer? Vai aquilo que a gente chama de titulado. Titulado. Aquela que eu quero determinar a concentração. Então, dessa solução, a concentração é desconhecida e o volume é conhecido, porque eu sei quanto eu coloco de volume aqui dentro. Bom, para a gente conseguir determinar esse ponto aqui, ó, tá? O ponto em que o número de mols de H+ é igual ao de OH-, que é o chamado ponto de equivalência, certo? Ó, o momento em que eu tenho essa igualdade aqui, ó, eu tenho chamado ponto de equivalência. Equivalência. Muito bem. O que é esse ponto de equivalência? É o momento em que o número de mols de H+ e de OH- se igualou. E como que eu vou saber isso, professor? Você vai saber isso com o auxílio de um indicador. Então, esse frasquinho aqui está representando para mim, ó, o indicador. Tá. O que é um indicador, professor? Indicador é uma espécie que me diz a cor que eu vou ter se o meio tiver ácido ou básico, né? Então, como o nome sugere, ele me indica se o meio está ácido ou básico. Como a base da titulação, né? O fundamento da titulação é que o número de mols de H+ esteja igual ao número de mols de OH-, então, nesse momento, o sistema está neutro, né? Então, nem ácido nem básico. Então, o que a gente usa como indicador? São vários, tá? Sendo um dos mais utilizados a fenolftaleína. A fenolftaleína ela vai ter colorações diferentes de acordo com o meio, tá bom? Então, se o meio estiver ácido, ó, se o meio estiver ácido, ela é incolor. Se o meio estiver básico, ela é rosinha, vermelho assim, tá? Se o meio estiver básico, ela é rosa, vermelha. E se estiver neutro, ele vai estar nessa coloração incolor também, tá? Na verdade, numa passagem entre o vermelho
e o incolor, né? Que dá um rosa bem clarinho assim. Bom, como é que eu vou conseguir enxergar isso aqui? Você vai enxergar o ponto de equivalência a partir da viragem do indicador. Então, quando o indicador trocar de cor, eu sei que eu devo parar a minha titulação. Como assim, professor? Ó, tá, o que seria então essa viragem do indicador? Vamos considerar, por exemplo, que a gente tivesse aqui como titulante um NaOH e que eu tivesse aqui no titulado um HCl. Exemplo, tá? Estou pegando algo assim genérico. Então, o que eu teria de monte aqui embaixo? Um montão de H+, que vem desse HCl. Claro que teria H+, e Cl-, tá? Só estou representando o H+. Isso aqui é uma torneira. Então, eu vou abrir a torneira e vai começar a cair gotinhas, né? A gente faz o gotejamento e nessa gotinha eu estou jogando uma base aqui, eu estou adicionando uma base. Então, aqui eu vou ter OH-, ok? O que vai acontecer? Cada vez que uma gotinha de OH- cair aqui embaixo, ela vai consumir um H+, e vai ser consumida também. Tá? Então, o OH- vai consumir o H+, e eles vão se transformar em água. Caiu mais uma gotinha, tá? Então, mais uma gotinha de OH- cai. O que vai acontecer quando ela chegar lá embaixo? Essa gotinha vai consumir o H+, e será consumida por ele. Então, cada vez que uma gota de base cair, ela consome um pouquinho de ácido, consome um pouquinho de ácido, consome um pouquinho de ácido. Vai chegar um momento em que a gente vai ter o quê? Uma última gotinha cai, consome o último restinho que eu tenho de ácido. A próxima gotinha que cair torna esse meio básico e instantaneamente o indicador muda de cor. Percebeu? Ó, estava lá incolor, caiu uma última gotinha de base, consumiu o último ácido, a próxima gotinha que cai torna o meio básico. E aí, né, então passaria a sobrar OH- aqui. Por quê? Porque não tem mais H+. Então, passou uma gotinha. Ah, professor, mas então acabou passando da quantidade. Mas é uma gota, né? Uma quantidade muito pequenininha, irrisória, não vai fazer tanta diferença para a gente assim. Tá bom? Então aí, quando ocorre essa mudança, imediatamente eu fecho essa torneirinha aqui. Porque aí eu vou conseguir determinar aqui, ó, com base nessa bureta aqui, ó, saber qual é o volume que eu gastei dessa base cuja concentração é conhecida. E aqui embaixo a gente sabe o quê? A gente sabe o volume. Relacionando essas duas espécies, o NaOH e o HCl, a gente consegue montar uma formulinha para resolver esse problema da titulação. Como é que fica essa fórmula? Tá aqui então, olha só, a gente vai ter que pensar o seguinte. Isso aqui, NaOH, é meu ácido ou minha base? Muito bem, minha base. Então, vou marcar assim, ó, número de mols da base. O HCl é o meu ácido, correto? Então, vou marcar aqui, ó, número de mols do ácido. Para que isso aqui se torne uma igualdade verdadeira, eu preciso fazer o seguinte. Pegar a quantidade de OHs que tem na base, que nesse caso é 1, e jogar aqui para a base. Pegar a quantidade de H+ que tem no ácido e jogar aqui no ácido. Pronto. O número de mols de ácido é igual ao de base para que haja uma igualdade do H+ com o OH-. Isso vem lá da reação de neutralização, na verdade, tá bom, galera? Ó, se a gente quebrasse essa base aqui, ó, eu teria OH- Na+. Quebrando esse ácido aqui, ó, eu teria H+, Cl-. Veja que um H+ neutraliza um OH- e pronto. O que sobra aqui é o nosso sal, né? Então, a gente teria aqui o NaCl mais H2O, tá? O intuito aqui nem é se preocupar tanto com a equação em si, mas com essa relação, tá? Eu nem preciso terminar em boa parte dos exercícios. A ideia é isso aqui, ter a relação entre o número de mols de ácido e de base, combinado? Bom, como a gente quase sempre vai estar trabalhando com concentração de soluções, é muito comum que a gente trabalhe o seguinte, ó. A molaridade de uma solução, né, a concentração em quantidade de matéria, é o número de mols dividido pelo volume. Então, eu poderia dizer aqui, ó, que o número de mols é a molaridade, a concentração em quantidade de matéria, vezes o volume. Então, eu posso trocar aqui, ó, no lugar de número de mols da base, eu posso colocar molaridade da base vezes o volume da
base. E no caso aqui do ácido, eu posso trocar o número de mols de ácido por molaridade vezes volume. Então, eu posso trocar aqui, ó, por molaridade vezes volume. Então, molaridade do ácido, volume do ácido. Tranquilo? Pode acontecer em algum exercício da gente trocar pelo seguinte, massa dividido pelo volume. Depende do que o exercício está trabalhando, dos dados que a gente apresenta, tá? Eu vou te dar um exemplo, então eu não vou ficar tratando em cima assim só nas ideias, tá? Muito bem, olha a expressão que a gente chegou. Com base nessa expressãozinha aqui, ó, a gente poderia determinar a concentração desconhecida minha lá. Quer ver só? Vamos voltar aqui, ó. Para minha base, eu saberia a concentração, eu saberia o volume, e para o ácido, que é aquele que eu quero determinar, eu já sei o volume, porque eu sei quanto eu coloquei lá no Erlenmeyer, certo? Então, ficaria só a molaridade para eu determinar. Então, eu faria a continha aqui, molezinha, facinho. Tranquilo? Então, sempre a gente vai precisar deduzir essa expressão que você viu aqui, ó, tá? Então, a expressão que relaciona o ácido com a base sempre vai ter que ser deduzida, tá bom? Então, isso aqui, ó, a gente precisa deduzir sempre, tá bom? Essa expressão aqui, senão a gente não consegue matar o problema, tá bom? Vou te dar mais um exemplo da dedução da expressão. Olha só, tá aqui, ó. Hidróxido de alumínio com ácido sulfúrico. O que eu vou fazer? Você vai pensar o seguinte, quem é o ácido, quem é a base? Bom, hidróxido de alumínio, ó, AlOH3, essa é a minha base. Então, vou colocar aqui, ó, número de mols de base. Esse aqui é o meu ácido. Então, vou botar aqui, ó, número de mols do ácido. Tranquilex? Bom, para que isso aqui se torne uma igualdade matemática que seja verdadeira, você vai usar uma manhãzinha que é o seguinte. Você vai pegar o número de OHs que tem na base e multiplicar aqui a base. Você vai pegar o número de H+ que tem no ácido e multiplicar aqui o ácido. Certinho? Aí, esse número de mols a gente troca por aquilo que for mais prático para a gente no exercício, tá? Normalmente, tá? Vou chamar a sua atenção, normalmente, não é sempre, a gente vai trocar pelo quê? Número de mols trocando por molaridade vezes volume, tá? É muito comum que a gente faça essa troca, mas às vezes pode ser massa por massa molar também, que também se determina o número de mols através disso, tá? E aqui seria 2 vezes o número de mols, eu trocaria aqui pela molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Na maior parte das vezes é isso que a gente troca. Mas pode ser que aconteça diferente, como eu vou te mostrar num exemplo já já. Tá? Então, essa seria a expressão para resolver esse caso aqui, ok? Então, você tem que ficar esperto na montagem dessa expressão aqui, ó, antes de sair fazendo o cálculo. Não é só colocar que é um de cada um. A gente precisa pensar na ideia da reação em si, tá? Nem vou entrar no mérito da neutralização em si da reação. Eu só preciso das relações para montar isso aqui. Combinado? Belezinha? Então tá bom. Muitas vezes a gente pode ver um gráfico que demonstra para a gente o ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência, professor? O ponto de equivalência é o ponto onde ocorre a neutralização completa, que é a igualdade dos H+ e do OH-. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho o número de mols de H+ igual ao número de mols de OH-. Esse é chamado de ponto de equivalência. Eu percebo ele aqui no gráfico, ó, equivalência. Aqui no gráfico, a gente percebe pelo seguinte, é quando ele vai começar a mudar a curva dele, ó. Aqui ele estava para cima, né? Uma inversãozinha para cima aqui, ó, virado para cima, e aqui para baixo, certo? Na verdade, tem um monte de técnica para você achar exatamente onde que é esse ponto aqui, tá? Mas a ideia é a seguinte, para ácido forte e base forte, ó, pH baixo. Então, isso aqui está representando para nós um ácido forte. Olha lá, pH alto. Aqui está representando para nós a base forte. Para ácido forte e base forte, esse pH vai ser 7. E esse volume aqui, ó, é o volume necessário para a completa neutralização do ácido pela base. Ok? Então, como eu te falei, existem técnicas para achar exatamente onde é isso aqui, tá? Uma das técnicas é pegar o compasso, fazer uma circunferência aqui que toque o máximo possível a curva,
fazer outra circunferência aqui que toque o máximo possível a curva e aí unir o centro dessas circunferências. Onde cruzar, a gente teria aquele volume, tá? Então, de uma forma bem simplificada, a gente faria uma circunferência, só que tem que ser com compasso, assim, tá? E aí faria uma circunferência pegando o máximo possível. Exatamente do meio de uma para o meio da outra, você junta, onde cruza, você tem lá o volume necessário e o pH em que ocorreu aquela neutralização, tá bom? Isso é mais comum lá no ensino superior, mais do que no médio, na verdade, tá bom? Legal, vamos ver um exercício sobre isso. Olha o que ele põe pra gente. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração da amônia, NH3, é de 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração da amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico de concentração 0,100 mol por litro. Para consumir toda a amônia dessa amostra foram gastos 25 ml do ácido. Com base nas informações fornecidas, qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação e a concentração indicada no rótulo está correta? Então, bora fazer essa brincadeira aí. Olha só, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, nós estamos trabalhando com uma titulação, então a gente vai usar aquela ideia lá, de que a gente tem uma bureta, certo? Nessa bureta, o que a gente tem lá? A gente tem o nosso titulante e aqui embaixo a gente teria o nosso Erlenmeyer, que é onde vai o titulado. Ou seja, aqui em cima eu teria o HCl de concentração 0,100 mol por litro. E aqui embaixo a minha solução contendo o NH3. Aqui a gente tem que ver uma particularidade. Na verdade, o que acontece? Esse NH3, quando em água, na verdade ele produz para nós um NH4OH, que é uma base, certo? Então, essa base estaria reagindo com esse ácido. Então, seria aqui, ó, NH4OH mais HCl. Se a gente quiser pegar a reação do NH3 com HCl, beleza, vai dar a mesma coisa, tá? Bom, essa aqui é a minha base, esse aqui é o meu ácido. Esse aqui é o meu ácido. Para minha igualdade ser verdadeira, o que eu faço? Eu pego o número de mols de OH que está aqui e multiplico. Pego o número de mols de H+, que está aqui e multiplico. Pronto. Agora vamos lá. O que ele vai querer saber de nós? Ele falou durante o texto aqui, ó, que gastou 25 ml do ácido para consumir todo o NH3. Então, ó, desse ácido aqui, ó, eu sei que gastou 25 ml. Ou seja, eu sei concentração e sei volume. Então, aqui para o ácido é mais interessante eu colocar molaridade do ácido vezes volume do ácido. E para a base? Olha lá o que ele falou. Ele falou que o rótulo está escrito que é 9,5 gramas por litro. Isso é concentração também, ok? Então, ó, ele coloca aqui para nós que esse NH3 que ele está falando aqui, ó, tem concentração de 9,5 gramas por litro. Isso é a chamada concentração comum, gramas por litro. Mas veja que nas respostas está tudo em mol por litro. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que fazer uma conversão aqui, ó. A conversão de 9,5 gramas por litro para mol por litro, tá? E como é que faz isso? Tem lá no nosso mundodaquimica.net, aí no site, certo? Você tem a relação entre as concentrações. A relação entre as concentrações é aquela brincadeirinha lá, ó. Cuidado, 1000 demônios trabalhando é muito mal. Então aqui, ó, nós vamos relacionar a concentração comum com mol por litro. Então, concentração comum é a concentração em mol por litro vezes a massa molar. A concentração comum aqui, ó, é 9,5. A concentração em mol por litro é o que eu estou querendo e a massa molar é do NH3, que é 17 gramas por mol, certo? Então, a concentração aqui vai dar o seguinte, 0,56 mols por litro. Beleza?
Como a relação aqui é de 1 para 1, a concentração do NH3 é a mesma que do NH4OH quando dada em mol por litro. Então, aqui seria 0,56 mols por litro. Tá. Então, eu sei a concentração e... eu sei no rótulo a concentração, né? Eu quero ver se isso aqui está correto mesmo. E aqui ele deu um volume para nós. Ele falou aqui ó, que foi tomado 5 ml do produto. Então, eu tinha 5 ml aqui ó, de NH3. 5 ml de NH3. Beleza? Então, eu sei o volume e eu preciso da concentração em mol por litro para ver se realmente aquela que está marcada no rótulo está correta. Então, como eu quero concentração e eu tenho volume, aqui para a base eu vou trocar por concentração vezes volume, certo? Ó, molaridade da base, volume da base, certo? Bom, qual que é a molaridade da base que ele deu para nós? Ah, é 0,56. Bom, isso é o que está no rótulo, é para a gente saber se está certo ou não. Então, eu vou deixar molaridade da base. O volume de base é 5 ml. Professor, posso pôr em ml? Se dos dois lados o volume estiver em ml, não tem problema, pode pôr. Agora, se tiver de um lado só o volume em ml, aí não pode, tá? Bom, nesse caso, os dois lados estão em ml, então eu vou deixar assim mesmo. Então, vai ficar a molaridade do ácido, que é 0,1, vezes o volume de ácido, que é 25. Certinho? Então, aqui, ó, a molaridade da base seria 2,5 dividido por 5. 2,5 dividido por 5 dá meio, certo? Ó, isso aqui simplificado por 2,5 dá 1, por 2,5 dá 2. Então, vai dar 0,5 ou 0,50 mols por litro. Ou seja, a concentração dada em mol por litro é 0,50. E o rótulo falava em 0,56. Tá? Então, no rótulo, estava 0,56 mols por litro. Portanto, o rótulo está correto? Não. Então, a resposta é D de dúvida, D de dúvida, D de dúvida. Beleza. Mais um exemplozinho para você, meu filho. Muito bem. Outro exemplo, então. Uma solução contendo 0,252 gramas de ácido nítrico é titulada com uma solução de NaOH 0,25 mols por litro. Quantos ml da solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Quem é o ácido nítrico? Olha a dica aqui. É o HNO3, ok? Então, nós estaremos fazendo uma reação entre o HNO3 e o NaOH. Esse é o meu ácido. Vou colocar aqui o número de mols do ácido. Essa é a minha base, eu vou colocar aqui o número de mols da base. Para ser uma igualdade verdadeira, multiplique pelo número de H+ o ácido, multiplique pelo número de OH- a base. Joia. Então, tá aqui, belezinha. Agora, a gente substitui esse número de mols pelo quê? Depende do exercício. Então, olha só. O que a gente tem de informação para o ácido? 0,252 gramas de ácido. Então, aqui o cara fala de massa. Então, eu não sei a concentração de ácido. Então, para mim, é mais interessante, nesse caso, no lugar de número de mols, eu colocar massa pela massa molar. Porque aí, ó, como eu estou trabalhando em massa, aqui vai ficar legal para mim. Eu tenho a massa molar, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, massa do ácido dividido pela massa molar do ácido. E a base eu transformo em quê? Que informações a gente tem para a base? Mol por litro, concentração. E a pergunta dele é ml, quanto de volume. Então, para a base, é ideal eu trocar por molaridade da base vezes volume da base. Que a molaridade a gente sabe e o volume a gente quer. Então, veja que nesse caso, essa é a expressão que eu vou usar para a titulação desse ácido com essa base. Combinado? Então, massa do ácido pela massa molar do ácido, que é igual a molaridade da base vezes volume da base. Então, como é que vai ficar para a gente resolver essa brincadeira? Então, ó, que informações que eu tenho ali, né, sobre o meu ácido, sobre o HNO3, certo? Ó, sobre o HNO3. Eu sei que tem 0,252 gramas dele. Para a base, que informações que a gente tem?
Para a base, ele falou o seguinte, a base é o NaOH e as informações são: a concentração é de 0,25 mols por litro, correto? Ó, 0,25 mols por litro. E ele quer saber o volume de base. E ele quer saber aqui, então, qual é o volume dessa base dado em ml. A gente já deduziu a relação, né? Então, a massa do ácido dividida pela massa molar do ácido é igual à molaridade da base vezes o volume da base. Ó, deduzimos aqui, ó. Certo? Ó, massa do ácido, massa molar do ácido, molaridade da base, volume da base. Combinado? Então, volta aqui. Então, é só substituir. A massa de ácido ele te deu aqui, ó, 0,252. A massa molar ele forneceu para a gente também no texto, 63 gramas por mol. Então, está aqui 63. A molaridade da base está aqui, ó, 0,25. E o volume de base é o que eu estou querendo, então é o volume de base mesmo. Então, vai ficar lá, ó, 0,252 dividido por 63. Agora, esse cara que está multiplicando, vamos jogar lá dividindo. Então, vezes o 0,25 aqui, né? Dividindo aqui embaixo, que é igual ao volume de base. Esse volume de base vai dar 0,016 litros, certo? Isso aqui sai em litro, porque do outro lado eu não tenho volume. Então, ele vai sair em litros. Só que a resposta ele quer em ml. Como é que litro vira ml? A gente multiplica por 1000, certo? Ó, 1 litro são 1000 ml, então você multiplica por 1000. 1, 2, 3, então você tem 16 ml. Então, resposta desse exercício aqui, 16 ml. Então, você viu? Nesse caso, eu troquei número de mols por massa dividido por massa molar, que era mais ideal para mim pelos dados que eu tinha nessa questão. Combinado? Belezinha? Galera, finalizamos então o nosso Cai na Prova. Espero que você tenha gostado, entendido. Não se esqueça de passar lá no nosso mundodaquimica.net, onde você tem o curso de Química completaço para você arrebentar o seu Enem e vestibulares. Grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo? Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal para você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados para que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E abaixo, o botão para você conhecer o nosso site, o mundodaquimica.net. Combinado?